Seja bem-vindo ao Matemática Rapidola. Eu sou Marcos Murakami, essa é a Giovana Murakami, e a gente vai ter uma aula particular. A Giovana vai fazer prova. Quais são os assuntos, Giovana? Equação de segundo grau, forma resolutiva da equação de segundo grau e sistema de equações de segundo grau. Então vamos fazer uma revisão. De repente você vai fazer prova também sobre o tema e quer saber como se resolve uma equação do segundo grau. Então essa aula particular é de modo especial para você aí. Olha só, quando você tem, Giovana, uma equação do segundo grau, é importante você saber que ela tem uma aparência ax a segunda mais bx mais quem? C. Mais o c igual a zero. Isso aqui é o formato da equação do segundo grau. Quando falar a equação no formato completo, né? É ax a segunda mais bx mais c igual a zero. O seu professor, ele pode colocar uma observação aqui do lado, que esse A tem que ser diferente de zero. O motivo é, por que o A tem que ser diferente de zero? Porque se o A for zero, se você coloca o zero aqui na frente, a equação deixa de ser do segundo grau, para ser uma equação do primeiro, e a gente quer garantir, não, eu vou falar realmente de uma equação do segundo grau. E é importante que todo mundo conheça que eu tenho aqui, por exemplo, que saber afirmar quem é o valor do A, o valor do B e o valor do C. Então, por exemplo, eu posso ter aqui uma equação assim, ó. 2x a segunda menos 5x mais 4 igual a zero. Você consegue me dizer quem é o valor do A, do B e do C? A igual a 2. A igual a 2. B menos 5. B menos 5. C4. C4. Muito bom. O A é quem acompanha o x a segunda, esse é o A. O B é quem acompanha o x, que é o menos 5. E o C é o termo independente, aquele que não tem variável. Isso aqui é a forma padrão da equação do segundo grau. Aí você poderia dizer assim, mas e se eu tivesse um caso, por exemplo, assim? Eu tenho B, vou colocar 2x a segunda menos 5x igual a zero. Qual é o valor do A? 2. 2. O valor do B? Menos 5. Menos 5. E o C? 0. Vale zero. Essa é chamada equação incompleta. Deixa eu colocar aqui de vermelho para a gente não esquecer. O A vale 2, o B menos 5 e o C não apareceu, vale zero. Então, uma equação incompleta do segundo grau. Então, é importante em saber afirmar. Eu poderia ter esse exemplo aqui, chamar de C menos 3x a segunda, mais, vamos colocar aqui, 27 igual a zero. Nesse caso, é uma equação completa ou incompleta? Incompleta. Está faltando quem aí? O A, o B ou o C? B. O B é aquele que acompanha o x, não apareceu. Então, você consegue me dizer aí o valor do A? Menos 3. Menos 3. O Isso. valor do B? 27. O B? Ah, não. 0. 0, o B. E o C? 27. 27. Muito bom. Então, é importante você primeiro saber que toda equação que é do segundo grau vai ter esse formato. Ax a segunda mais bx mais c, onde o A tem que ser diferente de zero, por se tratar de uma equação do segundo grau. Aí você vai ter o valor do A, que é 2, o B menos 5 e o C 4 aqui na situação A. Mas eu posso ter equações incompletas, é quando falta algum elemento aqui, falta aí, por exemplo, o B, falta o C em questão. Tá bom? Agora, como é que se resolve uma equação, né? É uma das perguntas que poderia ocorrer. Como é que eu faço para resolver uma equação? Olha, a primeira jogada que eu poderia te contar é o seguinte, eu posso ter uma equação incompleta. Né? As equações incompletas elas são mais rápidas para serem resolvidas. Por exemplo, eu posso ter aqui, deixa eu tirar esse recurso, eu posso ter essa equação aqui. Vou colocar situação A, 2x a segunda menos, vamos colocar aqui 54, vamos colocar aqui 72, menos 72 igual a zero. Essa equação ela é completa ou incompleta? Incompleta. Está faltando quem nela aí? B. O B. Nesse caso, toda equação que tem apenas o A e o C, eu posso resolver isolando o x. O objetivo aqui é quando você quer resolver uma equação, você quer obter o conjunto de solução,
quem é o x1, x2, que no caso é da equação do segundo grau. Nesse aqui, o que é que você poderia fazer, Giovana? Você poderia pegar e isolar aqui o nosso x, só que devagar. Esse menos 72 está subtraindo, passa somando, então vai ficar igual a 72 aqui. E esse 2 está multiplicando, passa dividindo. Eu tenho x à segunda igual, aí você vai colocar assim, 72 dividido por 2. E aí x à segunda será igual a quanto? Quanto é essa divisão? 36. 36. E aí chegou aqui, está uma potência importante, ó, tem uma potência, passa para o outro lado uma raiz, mas não pode esquecer aquela observação. Mais ou menos. Mais ou menos aqui na frente. Mais ou menos raiz quadrada de 36. Logo, x vale mais ou menos 6. Então, aqui eu tenho duas possibilidades. Quer dizer que na hora você vai colocar assim, ó, solução da nossa equação, menos 6. E a outra possibilidade, mais 6. Aqui é o conjunto solução, também chamado de conjunto verdade. Eu vou colocar uma situação B aqui, para a Giovana resolver, e você vai tentar também aí. Então, vou colocar aqui um outro exemplo. 3x à segunda menos 27 igual a 0. Então, você pode resolver no papel. A Giovana vai fazer essa, anote aí, anote você também. 3x à segunda menos 27 igual a 0. Então, a gente vai resolver essa aí. Deixa eu mudar aqui a nossa tela. Está aí. Perfeito. Então, bem aqui está a solução. Coloca o conjunto solução. Não pode esquecer, viu? Sempre colocar o conjunto solução. O professor sempre cobra isso. Conjunto verdade ou conjunto solução dessa nossa equação aí. Muito bom. Espero que todos tenham acertado igual a Giovana. Então, toda vez que aparecer uma equação do segundo grau, tiver só x à segunda, você vai isolar o x que você consegue obter a sua solução. Poderia ser aqui uma outra equação agora, e poderia vir assim. Vou colocar uma situação C, né? Uma situação C. Eu posso ter uma equação, deixa eu bolar aqui, 2x à segunda menos 5x igual a 0. É uma equação incompleta? Deixa eu mudar a nossa tela aqui, já para você ver qual foi a questão que eu coloquei. 2x à segunda menos 5x igual a 0. É incompleta, Giovana? Sim. Está faltando quem na equação? C. O C. Nesse caso, eu não vou poder isolar o x daquela maneira, né? Então, para resolver, a gente faz o quê? Você lembra? Fator comum. Fator comum, muito bom. Esse x aqui, ele aparece nas duas parcelas. Eu tenho 2x à segunda menos 5x. Então, o x é um fator comum. Aquilo que a gente chama, vou colocar o x em evidência. Então, eu pego bem aqui e coloco o meu x em evidência. Colocar em evidência, basicamente, é dividir. Então, 2x à segunda dividido por x vai ficar 2x. Amor, eu esqueci por quê? Porque aqui é x à segunda, aqui é x elevado a 1. Conserva a base e subtrai os expoentes. 2 menos 1 fica apenas 1. Por isso que a gente fala 2x. Não precisa colocar x elevado a 1, mas é 1 que tem aí. Menos 5x dividido por x vai dar? Menos 5. Vai dar menos 5, igual a 0. E aqui está uma coisa importante. Eu tenho uma multiplicação entre dois números. Os dois números são esses. Esse é o primeiro número e esse é o segundo que a gente fala. Se essa multiplicação entre dois números vale 0, é porque o primeiro tem que ser 0 ou então o segundo tem que ser 0. Então, você separa aqui, ó.
primeiro igual a zero, já acabou. Ou então, o segundo, 2x menos 5, você vai colocar igual a zero. Então, o esquema aqui, sempre quando eu tiver assim, vai colocar o x em evidência. Quando? Quando eu tenho o x a segunda e o x, que é quando o c não aparece. Eu coloco o x em evidência. Então, aí eu vou ter que o x vale zero. Por quê? Porque se uma multiplicação é zero, é porque o primeiro é zero ou então o segundo é zero. Então, x é zero, já está resolvido. E aqui eu posso isolar o x, não posso? Está subtraindo, passa somando esse 5. Está multiplicando, passa dividindo 5 sobre 2. E nunca esqueça, conjunto solução, você vai colocar aí 0 e bem aqui 5 sobre 2. E aí você sambou na questão, gabaritou aí, já tem uma questão resolvida aí. Então é importante que você faça com a gente, vamos colocar uma D aqui, semelhante à ideia, coloque aí 5x à segunda mais 4x igual a zero. Vamos resolver essa aí? Vamos lá tentar resolver essa equação aí. 5x à segunda mais 4x igual a zero. Então pode ir lá, pode começar a fazer a sua questão aí. Só sobe um pouquinho o papel para eles olharem aí, filha. Tá, assim. É importante vocês olharem nesse caso bem aí, quando vocês tiverem sempre uma equação, né, desse tipo aqui, que tem apenas o A e tem o C, tem o A, tem o C aqui, as raízes são simétricas, sempre, viu, Giovana? Uhum. Toda vez que for do tipo AC, vai aparecer mais 4, menos 4, menos 5, mais 5. Nesse outro caso aqui, quando tem o x, a segunda e o x, quando você coloca isso em evidência, uma sempre é zero. Isso é mecânico já. Uma vai ser sempre zero e você tem que saber disso, que uma das raízes sempre é zero e a outra você, né, tem lá como consequência da conta lá. E não esqueçam de colocar o conjunto solução. Uma observação que eu poderia chamar a atenção aqui seria esse caso bem aqui. Normalmente a gente não comenta, mas eu me lembrei agora que poderia aparecer um caso assim e de repente você não lembrou como é que tem que fazer. E se aparecesse assim, 5x à segunda igual a zero? Né? Não apareceu nesse caso aqui, não apareceu nem o B e nem o C. Nesse aqui, basta isolar o x também. Você vai isolar o x, o 5 está multiplicando, passa dividindo. X ao quadrado é 0 dividido por 5, que vai ser 0. Então, eu tenho x à segunda é 0. E aí, o x, eu poderia até colocar aqui, mais ou menos, raiz de 0, mas o 0 não é nem positivo nem negativo. Então, é só 0. Então, você coloca x, raiz quadrada de 0. E, nesse caso, x é 0. Então, toda vez que tiver uma equação desse tipo aqui, não apareceu B, não apareceu C, a raiz sempre é 0. Tá? Não pode colocar mais ou menos 0. Tem que lembrar que 0, o número ele pode ser 3 coisas, né, Giovana? Ele pode ser positivo, negativo ou 0. Então, não tem essa história de 0 positivo, 0 negativo. 0 é 0 e acabou. Então, aqui, a solução dessa equação, zerote, você coloca aí, solução vale 0 bem aqui. Tá bom? Vamos fazer uma questão? Deixa eu escolher uma questão aqui do livro aqui da Giovana, da escola dela. Deixa eu ver uma questão em relação a uma equação incompleta. Vai anotando aí essas observações aí. Ó, tem uma questão aqui
Deixa eu colocar aqui. Ó, essa questão bem aqui. 2x à segunda menos 200 igual a zero. Vamos resolver essa aí? Anote todo mundo aí. Anota aí, Giovana, em outra folha. 2x... Por Bhaskara também? Não, vamos fazer dessa maneira aqui. Porque lá no comando ele pede. Ele pede por Bhaskara essa aí? Tá, mas vamos fazer essa aí sem a fórmula resolutiva. Tá? É 2x à segunda menos 200 igual a zero. Então, vou colocar aqui na tela. Olha, essa equação aqui. A gente vai resolver dessa maneira que eu expliquei aqui, tá? Então, 2x à segunda menos 200 igual a zero. Vamos ver aí a solução. Vamos fazendo aí. Enquanto a Giovana vai fazendo aí, eu posso comentar algo assim, né? Esses livros, assim, hoje em dia não se chama mais, não é muito comum, né, chamar de fórmula de Bhaskara. A gente chama apenas fórmula resolutiva, porque tem estudos que dizem que não foi esse matemático que descobriu isso. Mas se você chamar de fórmula de Bhaskara, eu não vou me chatear. O importante é você saber resolver, né, através dessa fórmula resolutiva. Daqui a pouco vai aparecer ela, viu? Ainda não apareceu. Estamos vendo as equações incompletas aqui. Olha lá, Giovana fez o quê? Está subtraindo, passou somando. 2 multiplicando, passou dividindo, deu 100. Mais ou menos raiz de 100. Chegou no resultado aí perfeito aí. A resolução x menos 10 e mais 10 aí. Comenta aí se você está entendendo, se você aprendeu aí. Deixa um like aí. Deixa um comentário aí, uma participação especial aí da, né, menina Murakami aí na nossa aula de hoje aí. Poxa, eu já sei, Giovana, né, deu para revisar aqui a equação incompleta, né? É do tipo AB, que é que a gente coloca o x em evidência, tipo AC, que você isola o x para resolver, e se fosse uma equação que não fosse incompleta, tivesse o A, o B e o C? Quando tem o A, B e o C, nós vamos para a fórmula resolutiva. Então, vou colocar um exemplo bem aqui, para a gente entender legal essa história de fórmula resolutiva. Então, vou colocar aqui a nossa equação. X à segunda menos 10x mais 16 igual a zero. Primeiramente, eu gostaria que você lembrasse da fórmula resolutiva. Primeiro, a gente aprende o delta. Você lembra, Giovana, quem é o delta? B ao quadrado. B ao quadrado. Menos 4ac. Menos 4ac. Esse aqui é o delta. B à segunda menos 4ac. Você pode escrever aí no seu caderno aí o delta. E nós temos o x pela fórmula resolutiva. Qual é o valor desse x? Vamos contar aí para eles. Quem é o x? Menos b. Mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Sobre 2a. Então, essa é a fórmula que você tem que aprender. Coloque aí no seu quarto, no seu caderno, essa relação aí, para que você nunca esqueça. Essa fórmula nunca vai mudar. A fórmula resolutiva, você começa pelo delta, b ao quadrado menos 4ac, e o x menos b... mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Sobre 2a. Então, é importante, se eu vou usar a fórmula resolutiva, é olhar para a minha equação e perceber quem é o A, quem é o B, quem é o C. Então, vamos contar aqui quem é o valor do A. Deixa eu colocar de azul aqui. Qual é o valor do A, Giovana? 1. Vale 1, que acompanha x à segunda, o número 1. Quanto vale o B? Menos 10. Menos 10. E o C? 16. 16. Então, eu tenho aqui o A, o B e o C. Aí, eu vou calcular o delta. Eu venho, delta, B à segunda, menos 4AC. Esse é o nosso delta. Aí, você vai substituir o valor aqui do B. Quem é o valor do B? Menos 10. Menos 10 à segunda, 4 que multiplica o valor do A, que é 1. E o C? 16. 16. Aí, delta será... Aí, você vai colocar menos 10 à segunda, é menos 10 vezes menos 10. Pode lembrar também que base negativa elevada a expoente par vai ser positivo. Então, aqui vai ser mais
10 vezes 10 é 64. 64. 64? Não, isso aí é Não, o 4 vezes 1 vezes... 16, É. né? O daqui é a primeira parte. 100. 100. 4 vezes 1, 4 vezes 16. 64. E essa diferença vai dar 36. 36. Então, a gente tem o valor do delta aí. Quando eu achei o delta, deu uma respirada, poxa, legal, né? Tô no caminho. E aí a gente acha quem? O valor do x. Aí você coloca o valor do x aqui, que é menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, dividido por 2 que multiplica o a. Tá? Quando você está começando, você faz devagar mesmo, você vai substituindo devagar. Quando você tiver ninja, você já faz direto, tá bom? Menos o valor do b, que é menos 10, mais ou menos raiz quadrada de delta. Quanto foi que deu delta? 36. 36. 2 que multiplica o valor do a, que é 1. E aí, menos com menos vai ser? Mais. Deixa eu colocar a nossa fiação aqui, ficou torto. Vai ficar assim, igual. Menos com menos é mais, 10. Raiz quadrada de 36. 6. 2 vezes 1. 2. Daqui você vai separar. Tem duas possibilidades. Uma possibilidade eu vou chamar de x1, x'. Eu vou usar o sinal de mais. Eu sou obrigado a usar o sinal de mais primeiro? Não. Posso usar o menos ou mais. Já quero usar o menos, sem problema nenhum. 10. Deixa eu colocar bem aqui. 10 menos 6 por 2. Quanto é 10 menos 6? 4. Dividido por 2. 2. Então, achei a primeira raiz. E a segunda raiz, x2, x'. Vou usar o sinal de mais aqui. 10 mais 6 dividido por 2. Quanto é 10 mais 6? 16. Dividido por 2. 8. Então, eu tenho aqui as raízes dessa equação. Não esqueça, quando terminar, coloque o seu conjunto verdade, conjunto solução. Quem é a minha solução aqui? Você vai colocar o seguinte esquema. Anote aí, solução, primeiro x, 1, depois x2, não importa a ordem, viu? Então, bem aqui eu tenho conjunto solução, eu tenho a resposta da nossa questão aí. Tá bom? Você vai anotar agora aí, bate aquela foto aí, e vamos tentar fazer uma. Giovana vai fazer com vocês uma aqui. Vamos colocar uma B. Vamos colocar aí x à segunda menos, vamos colocar bem aqui 8x mais 12 igual a 0. Vamos tentar resolver essa aqui. Tá? Vamos lá, deixa eu mudar para a folha aqui da Giovana. Peraí. Pode subir a folhinha aí, filha. É. Quatro vezes 12, confundi 4 vezes 16. 4 Vezes 16 aqui dá 48. dá 48. Só passa risquinho aí. Pode riscar do lado aí, coloca 48 aí. Você vai cortar essa parte. Vezes 16? 16. Então, Giovana já fez o delta, B a segunda menos 4ac. Aí faz agora o x' e o x2' aí pela fórmula resolutiva. Uhum. Que eu vou...
Posso botar direto? Pode que eu converso com eles aqui. Que você está colocando, ela está substituindo na fórmula lá, menos B, mais ou menos raiz quadrada de delta, dividido por 2A. Então, 2 vezes o valor do A agora aí. Então, fazer o jogo de sinal, né? sim, fazer aqui 8. 8. Vou começar com positivo, 8 mais Tá. 4, 12. 12 dividido por 2, 6. E depois negativo, 8 menos 4, 4 sobre 2, 2. Então a Giovana aí fez até rapidola, né? Fez aí o jogo de sinal. Já achou as raízes aí 6 e 2. Alguém podia achar estranho, não pode ser o menor, depois o maior? Pode. É uma escolha sua. Tá? Você pode colocar aí a ordem que você desejar. É um conjunto, não importa a ordem. 2 e 6, 6 e 2. Né? É a resposta dessa questão aí. Tá bom? Algo importante também. Deixa eu botar aqui agora. Algo importante também é saber, pode aparecer na sua prova, que o professor te dê as raízes de uma equação, né, e pode te dar as raízes da equação e perguntar quem é a equação que tem aquelas raízes. Nós chamamos de compor uma equação do segundo grau. Então, por exemplo, eu tenho aqui o seguinte, ó, tem uma fórmula especial que é essa fórmula aqui, x à segunda menos sx mais p igual a zero. Para que serve isso aqui? Para você montar a sua equação quando você tem na sua equação as raízes. É o contrário. Nós acabamos de aprender aí que eu tenho uma equação incompleta, eu sei achar as raízes, a completa usa a fórmula resolutiva para achar as raízes, mas eu tenho essa fórmula especial, leia comigo, x à segunda menos sx mais p. Quem é o s, Giovana? A soma. A soma das raízes, né? E o p é o produto das raízes. Então, por exemplo, se eu tenho aqui uma equação, o autor diz assim, o professor coloca lá, resolva a equação do segundo grau, ou melhor, monte a equação do segundo grau, que as raízes dessa equação vão inventar aqui, as raízes são 8, e vou colocar aqui menos 2. Se eu tenho as raízes de uma equação 8 e menos 2, o que é que eu tenho que fazer primeiramente? Eu tenho que somar essas raízes, que é achar o S. Então, eu vou somar 8 somando com menos 2. É muito importante, quando tiver negativo, colocar entre parênteses para a gente não errar jogo de sinal. Porque aqui é uma soma, mas como os sinais são diferentes, acaba sendo uma subtração. Então, aqui eu tenho sinais diferentes. 8 somando com menos 2. O que é que eu faço quando eu tenho sinais diferentes? Conservo o sinal do maior, módulo, e subtrai. 8 tira 2 será quanto? Será 6. E depois que você fez a soma, você tem que fazer também a multiplicação. Então, toda vez, se o professor perguntar para você na prova lá, olha, quem é a equação do segundo grau, que tem as raízes 8 e menos 2, você vai somar esses números e vai subtrair, não, subtrair porque aqui eu tenho uma soma com sinais o quê? Diferente, acaba sendo uma subtração. Você entende? E cuidado, que eu tenho que somar as raízes e também tenho que multiplicar as raízes. Quanto é 8 vezes menos 2? Menos 16. Menos 16. Agora que eu tenho o S e o P, eu vou substituir bem aqui. Eu tenho x à segunda menos da fórmula. Tem um menos aqui a fórmula. Qual é o valor do S? O S é quanto? 6. Só que mais com menos fica o menos. Vezes x. Mais o P. Quanto é o valor do P aqui? Quanto? Menos 16. Só que menos com mais vai ficar um menos. Então, cuidado com isso. Porque a fórmula sempre é aquela. Mas após você resolver, pode rolar um jogo de sinal. E aí você tem que ter esse cuidado aí na hora de montar a sua questão. Uhum.
Tá Tinha bom? uma situação de, tipo, tá aqui e passar pra cá com o sinal inverso? Ou é outra coisa? Já é uma dica que a gente dá para resolver a equação do segundo grau através da soma e produto. Aquele macetinho para... Depois a gente pode lembrar aqui desse macete que a gente tenta, mas é baseado nessa consequência aqui. Que a gente olha para a equação e tenta dizer assim, olha, quem são dois números que a soma é tal, o produto é tal? Tá? Que é para a gente tentar olhar para a equação e resolver ela. Aí a gente inverte o sinal. Daqui a pouco eu toco nesse assunto aí. Mas vamos pegar uma outra equação aqui e montar. Eu quero montar uma equação, Giovana, que tem as raízes. Vamos colocar aqui as raízes. Vou inventar aqui as raízes. Eu quero raízes bem aqui menos 10. Primeira raiz, coloca aí x1. E a segunda raiz da equação, vou colocar o número 4. Então, vamos montar aí a equação do segundo grau, que tem as raízes menos 10 e 4. Que equação é essa que tem essas raízes aí? Menos 10 e 4. Deixa eu mudar aqui nossa folhinha. Então, Giovana colocou a fórmula lá, x a segunda menos sx mais p. Tá ótimo. Vamos lá. Primeira soma, né? Primeira seria soma. Menos 10. Poderia dizer que menos 10. Menos 10, somando... E produto 4. Não. Dizem que você tem que somar os números, né? Não. Sim. Achar os números, Tem que achar, porque... me confundo. Você pega agora aí, vamos lá. Coloca aí S. Pode riscar. É aula normal isso aqui. Na aula você faz isso. Risca e começa o raciocínio de novo. Coloca aí S igual menos 10 mais 4. Ah, tá. E produto? O produto menos 10 vezes 4. É isso que vocês têm que achar lá, viu? Vocês têm que somar os números e tem que multiplicar os números para montar a equação. Eu quero compor a equação. No caso é esse aqui, ó. Correto. Agora você vai pegar a fórmula, coloca a fórmula aí. X a segunda menos sx mais p. Igual a zero. Agora você vai substituir no lugar do s. Qual foi o valor do s? Menos 6. Menos 6. Aí cuidado que na fórmula tem um menos. Jogo de sinal, né? Jogo de sinal. Você pode colocar entre parênteses, se não quiser fazer direto. Né? Coloca aí, Mais x a 6. segunda. Mais 6x daria? Daria, mas vamos fazer devagar? Assim, correto. Menos 6x. Aí pode sim, correto. Sim. Mais, aí abre um parêntese, menos 40. Igual a zero. Tá bom? Então é assim que está o nosso esquema lá. Ó. Agora você faz jogo de sinal. Menos com menos aí. Mais x a segunda. Mais 6x. Mais com menos. Menos 40. Igual a zero. Então esse aí é o esquema. Deixa eu só sair aqui do canto. Para eles anotarem. Ó. Esse é o esquema quando você tiver as raízes. Tem uma raiz menos 10. A outra é a raiz 4. Quero montar a equação que tem essas raízes, a gente soma esses números, então você faz a mesma soma, olha, S é menos 10 mais 4 e o P menos 10 vezes 4. E aí, quando você acha a soma e o produto, aí você joga na fórmula, x a segunda menos sx mais P. Aí eu sempre recomendo, né, principalmente para quem tem muita dificuldade em matemática, fazer devagar. Colocar entre parênteses para fazer o jogo de sinal, porque às vezes a pessoa faz rapidola, né, e acaba, né, errando o sinal. Então faça devagar, assim mesmo, bem devagar, que é legal para você não errar as questões aí de matemática aí. Tá? Eu olhei no seu livro, tinha umas questões lá, eram mais complicadas, viu, do que essa que eu passei aí. Deixa eu colocar aqui, porque às vezes assim, na aula o professor passa fácil, né? A questão da aula é isso, vira meme. Aí na prova vem mais difícil. Então, olha só aqui, deixa eu mostrar aqui para eles a questão do livro. Ó. Tem uma questão aqui do livro. Ó. Dada as equações a seguir, qual tem as seguintes respostas? x1 e x2. Então, eu vou fazer para vocês essa aqui, que ela é mais difícil, ela é mais complicada. Olha só, ele quer saber, te dar lá umas alternativas, que são as possíveis equações.
Só que ele me dá as raízes, Giovana. A primeira raiz é quem aí? 2. Menos raiz de 3. E a outra raiz é O inverso dela. o inverso. Não, a gente sabia que a gente dá um nome? Né? A gente dá um nome, é conjugado. É o conjugado. É porque eu me confundo. Inverso, oposto. A outra aqui é 2 menos raiz quadrada de 3, né? São essas raízes. Esse meu óculos não está me enganando aí. Tá certo. Então, primeira raiz, 2 mais raiz de 3 e 2 menos raiz de 3. Na matemática, esses números são chamados de conjugados. O que é conjugado? Quando inverte o sinal aqui do meio. Isso é conjugado. O que é o inverso? Você falou inverso. É inverter. Se eu tenho 5, o inverso de 5 é 1 sobre 5. Isso é o inverso. Inverter. O oposto também é a mesma coisa, né? O oposto, ele é mudar o sinal de todo mundo. Se fosse o oposto, seria assim, ó. Quem é o oposto desse número? O oposto desse número é menos 2, menos raiz de 3. Esse é o oposto. Olha a diferença aí. Você viu aí que uma questão dessa a gente consegue aprender várias coisas. Conjugado é quando inverte o sinal aqui do meio. Isso é o conjugado. Tá? O inverso é inverter o número. O simétrico é a mesma coisa. O simétrico ou oposto muda o sinal de todo mundo. Tá? Então não vai confundir. Simétrico ou oposto inverte o sinal de todo mundo aí. E por que essa aqui ela é mais interessante? Porque a gente não lembra muito, né? Como é que se opera essas raízes aqui. Então, olha só. O que eu tenho que fazer lá? Eu tenho que achar o S. Eu tenho que somar as raízes. Então, eu vou somar as raízes. 2 mais raiz quadrada de 3, somando com 2 menos raiz quadrada de 3. Só que acontece que esse aqui eu posso cancelar com esse. Dá 0. Vai dar 0. E aí eu vou ter aqui 2 mais 2, que vai ser? 4. 4. Então, a soma vale 4. A soma foi fácil. Tá bom? Ó, eu tô fazendo aqui, não está aparecendo na tela, né? Aqui, deixa eu repetir. Eu coloquei aqui, não estava aparecendo, estava com a questão ali bugada. Então, deixa eu repetir aqui. Eu tenho aqui x1, 2 mais raiz de 3 e x2, 2 menos raiz de 3. Eu somei esses números aqui, 2 mais raiz de 3, somando com 2 menos raiz de 3 aqui. Quando eu somei, esse cortou com esse, porque são opostos. Aí zerou. E 2 mais 2 vai ser 4. Tá bom? Agora, lembra que eu quero montar a equação. Eu tenho que achar quem? A soma e o produto. E o produto que é mais interessante, gente. Eu tenho que multiplicar esse 2 mais raiz de 3 com esse 2 menos raiz de 3. Isso lembra algum produto notável para você? Quadrado... Não, soma pela diferença. Correto, é o produto da soma pela diferença. Que é o quadrado do primeiro quadrado primeiro do segundo. Menos o quadrado do segundo. Menos o quadrado do segundo. Tá? Então, aqui eu tenho 2 à segunda, que vale 4. E eu tenho menos, aqui você corta. Dá 3. Dá 3, ó, patear com o índice com esse expoente aqui, vai ser 3. E 4 menos 3 é igual a quanto? 1. A 1. Opa, eu achei a soma e achei o produto. Então, eu tenho condições aqui de substituir na fórmula para montar a equação. Não é essa fórmula aqui? X à segunda menos SX mais P. Então, vai ficar x à segunda menos a soma. Quanto é que deu a soma? 4. 4. E o produto deu? Deu 1. E aí, qual é a alternativa? Qual é a alternativa lá? Deixa eu mudar para aquela tela lá Letra que tem. D. Letra D. Cadê? Letra D, x à segunda menos 4x mais 1. Letra D aí. Tá? Não sei se está bem nítido aí, pode estar um pouco desfocado, mas dá para compreender aí, letra D. Então, uma questão que deu um pouco mais de trabalho aí para a gente aí, para resolver essa questão aí. Tá bom? Então, poderia aparecer assim, de repente ia bugar na hora, a gente resolveu essa aí. Tem uma logo abaixo dessa aí, Giovana? Lê para a gente o enunciado dessa outra aí. Considere a equação x² mais px mais q igual a 0, onde p e q são números reais.
Se as raízes desta equação são dois números inteiros consecutivos, positivos e primos, então o valor de P mais Q ao quadrado é igual a... Olha lá. Ele fala na questão lá, deixa eu ler bem aqui, que eu tenho aqui, considere uma equação, deixa eu anotar os dados aqui pra gente, x à segunda, e coloca essa equação, x à segunda mais px mais q, e dá essa equação aqui. Onde p e q são números reais, ele fala que são números reais esse p e esse q. Se as raízes dessa equação são dois números inteiros positivos, então ele fala que essa equação tem duas raízes positivas. Além, são dois números inteiros, né? Melhor, são dois números inteiros consecutivos ainda, positivos e primos. Tem várias coisas, né? Olha, são números inteiros, positivos, consecutivos, que um vem depois do outro na reta inteira, podemos falar assim, e são primos. Sabe quem são eles? Eu acho que é 2 e 3. 2 e 3. Na verdade, está brincando com a gente, né? E está falando assim em línguas estranhas, né? Porque se a pessoa não perceber na hora... Porque, ó, número primo consecutivo só tem dois caras que são consecutivos, né? Que é o 2 e o número 3. Então, P mais Q ao quadrado vale... Então, olha lá. Vamos devagar aqui. Ele inventou aqui uma história. Que as raízes... Quem são as raízes? Nós já percebemos quem são as raízes, né? Uma é o 2, a outra é o número 3. Número 3. Por quê? Repetindo, as raízes são números inteiros, positivos, consecutivos e primos. É o 2 e o número 3. São números aqui, primos consecutivos, positivos, né? Inteiros aí. Então, 2 e o 3. Então, dessa maneira, eu consigo montar a nossa equação. Porque eu tenho as raízes. Se eu tenho as raízes, eu sei essa fórmula, não sei? Que eu posso somar. Vamos somar aqui? Quanto é 2 mais 3? 5. 5. E vamos multiplicar? Quanto é 2 vezes 3? 6. 6. Então, agora eu vou montar a minha equação. X à segunda menos SX mais P. Que é a soma e o produto. Estou montando a nossa equação lá. Então, quanto foi que deu o valor do S? 5. Aí, mais com menos ficou menos. Qual foi o valor do P que deu? 6. 6. Então, eu montei a nossa equação. Tudo bem? Só que tem uma pegadinha aí. Porque quando chega bem aqui, a pessoa fica assim, quem é o P? Quem é o valor do quê? A gente vai perceber agora. É no olhômetro. Você consegue me dizer quem é o A dessa equação? 1. Quem é o B dessa equação? Menos 5. Você concorda comigo que o B é o P? Não. É o P? É o P. Não seria o S? Não, é isso que é confuso, entendeu? É isso que na hora, quando está resolvendo a primeira vez, a pessoa buga. Olha só, preste bem atenção um detalhe. A equação, quando a gente aprende, é isso aqui, né? X à segunda menos SX mais P. Mas a letra não sabe que tem nome. Né? A letra não sabe. Quem ocupa esse lugar aqui, lembra que a gente a equação do segundo grau é A, B e C. Se eu fosse olhar para cá e me perguntasse quem é o A é 1. Quem é o B? Menos S. Porque o B é quem acompanha o X. Não é verdade? E quem é o meu C? É o P. Então, quando chega uma equação dessa aqui, e ele comparou na questão, olha lá, x à segunda mais px. Então, quem está fazendo o papel do meu B é essa letra P. Essa letra P não é esse mesmo P aqui. É isso que é o confuso. Tá? Porque na minha fórmula, né, é isso que tem que entender. A minha fórmula a gente padronizou quando estuda. Olha, vamos chamar esse S de soma e esse P de produto. Aí o Carinha monta uma questão de um vestibular, Universidade Estadual aqui do Ceará, e ele de propósito coloca um P bem aqui. E aí o que é que eu faço? Eu bugo na hora, porque eu pensei que esse P seria o produto toda vez. Não, esse P é uma letra qualquer. Não, é porque eu olhei para esse P aqui. Mas é isso. Esse P. Correto, é isso que tem que ter cuidado na hora de resolver, que aqui está o que eu padronizei de raciocínio, x à segunda menos sx mais p, mas na hora ele veio com um P e um Q que ele criou não sei da onde.
Então, na hora eu chego bem aqui, esse meu P, ele é aquele cara que ocupa o valor do B. Então, quem é o meu B aqui? Menos 5. Então, o meu P vale quanto, Giovana? Menos 5. Menos 5. E o meu Q seria o meu C da equação quadrática. Quem é o meu C aqui? 6. 6. Agora, o que foi que ele perguntou lá na questão? Quanto é P mais Q? Olha lá, ele quer saber quanto é P mais Q elevado ao quadrado. Só que eu sei o valor do P, mas não confunda, gente. Esse meu P não é o P de x à segunda menos sx mais P. Esse P é o P denunciado da questão. E esse P é o que acompanha o x. Então, quem é o meu P aqui? Menos 5. Mais o Q, quem é o Q? 6 elevado ao quadrado. Então, na verdade, eu tenho 6 menos 5. Quanto é 6 menos 5? 1. Dá 1. Elevado ao quadrado. 1. E aí, qual é a alternativa que tem aí? Letra A. Letra A. Então, questão aqui, ó, só para você olhar que tinha um P e um Q, e aí confunde com a teoria. Isso tem que ter muito cuidado na questão, porque a letra não sabe nem que existe. Então, cuidado na hora de colocar as nossas notações aí quando você for resolver. Você entendeu? Entendi. Porque a gente memoriza um padrão. E aí, de propósito, a pessoa coloca um P e um Q, e aí a gente fica meio confuso na hora e perde a questão. Então, eu fiz aqui 2 questões aqui que são mais complicadas, né, na hora de montar uma equação do segundo grau aí. Vão anotando aí. Deixa eu olhar aqui a nossa aula. Já deixou o like nessa aula aí? Deixa um like aí. Deixa um comentário aí. Vou fazer mais uma aqui. Você quer fazer mais uma dessa aí ou quer fazer de outro tipo? Pode ser mais uma dessa. Vamos fazer mais uma dessa aí? Tem uma coisa que cai sempre em prova aqui, ó. Vou fazer já isso aqui. Olha, vou fazer mais uma dessa aqui. Essa aqui a gente sempre erra, sabe? Quando tem fiações, ó. Quando tem fiações é complicado, né? Vamos colocar uma com fiação aqui. Eu quero montar, escreva, o enunciado é assim, Giovana. Escreva as equações cujas raízes sejam números racionais. E esses números aqui, ó. Letra A. Eu vou colocar uma A e uma B como exercício, tá? Aqui, 1/5 e uma B, 2/7. Eu quero saber quem são as raízes, ou melhor, quem é a equação do segundo grau que tem essas raízes aqui, 1/5 e 2/7. Deixa eu fazer essa aqui. Deixa eu fazer essa para vocês. Primeiramente, eu tenho que fazer o quê, Giovana? Se eu quero montar a minha equação. Lembra da fórmula, né? X à segunda. Menos SX. SX mais P. Então, o que eu vou ter que fazer? Somar as raízes. Então, vamos somar essas raízes. A soma das raízes será 1/5 mais 2/7. Para somar aqui, você pode tirar o MMC. Você deve tirar o MMC quando vai somar números com denominadores diferentes. Mas você pode fazer o método borboleta, Giovana. Borboleta é assim, ó. Você vai multiplicar em diagonal. Você vai multiplicar essa diagonal aqui. Tá bom? Assim que eu estou falando, ó. Lá vai o esquema. Deixa eu colocar aqui logo um traço de fiação. Você vai fazer assim. Você multiplica aqui embaixo também. Quanto é 5 vezes 7? 35. 35. Você multiplica embaixo e vai multiplicar cruzado. 7 vezes 1? 7. E bem aqui, 5 vezes 2? 10. 10. E é uma de borboleta, porque é uma borboletinha aqui, ó. Deixa eu desenhar para vocês. Deixa eu ver se vai ficar bonitinha a nossa borboletinha. Vamos colocar aqui, olha aí, borboletinha aí, ó. Show de bola. Então, aqui, 5 vezes 7, você multiplica embaixo e multiplica cruzado toda vez. Aí, quanto é 10 mais 17 aqui? 10 mais 7. 10 mais 7, eu já falei o valor, né? 17, estava ajudando você, filha. 17 dividido por quanto? 35. 35.
Agora, você vai ter que fazer a multiplicação. Vai fazer aqui 1/5 vezes 2/7. Como é que eu faço a multiplicação quando eu tenho frações? Multiplica numerador por numerador e denominador por denominador. Quanto é 1 vezes 2? 2. 7 vezes 5. 35. Aí eu monto a minha equação. Como é a minha equação? X à segunda menos a soma que deu 17 por 35x mais o produto que deu 2 por 35, isso aqui igual a zero. Poderia parar aí, mas normalmente uma prova de marcar, o professor não coloca assim. Ele calcula o MMC, para ficar mais bonitinho. O MMC não tem o que pensar muito, é quem aparece embaixo. Você coloca de um lado e do outro lado aqui o nosso denominador, que é 35. 35 por 1, Giovana, vai dar 35 vezes x à segunda, 35x à segunda. 35 por 35 é 1, vezes 17 dá 17. 35 por 35, aqui ó, 35 por 35 é 1, vezes 2 é 2. Na verdade, eu poderia ter feito rapidola, né? O único que vai mudar é esse primeiro, né? 35x à segunda, já que o resto tem o mesmo denominador, mas faça devagar. 35 por 1 é 35 vezes 0, 0. Aí depois você elimina. Então, qual é a equação que tem essas raízes aí? 35x à segunda menos 17x mais 2 igual a 0. Então, aqui está a equação do segundo grau que vai ter essas raízes aí. Então, cuidado com isso, aqui dá mais trabalho. Eu vou deixar uma questão aí, mas depois você faz, tá bom? Já fizemos várias desse tipo aqui, só você dar uma treinada aí. Coloca aí meio e coloca 2/3, tá bom? Anota aí, Giovana, para você fazer depois aí. Meio e 2/3. Depois vocês colocam aí no comentário quanto foi que deu aí. Deixa um like para Giovana aí, participação especial aí. Tá. Nessa nossa mega revisão aqui, estamos falando vários temas aqui de equação. Já aprendemos a resolver a equação incompleta, né? Do tipo AC, coloca o x em evidência. Do tipo AB, coloca o x em evidência. Né? Do tipo AC, você isola o x. Não sei se eu falei errado. Tipo AC, você isola o x. Tipo AB, você coloca o x em evidência. Quando ela for completa, usa a fórmula resolutiva. Você lembra da fórmula resolutiva ainda? Quem é o delta? B ao quadrado menos 4AC e o x? Menos B mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2A. E quando você quer montar uma equação e você conhece as raízes, qual é a relação que a gente utiliza para montar? X ao quadrado menos SX mais P igual a 0. Mais P igual a 0. Esse S é a soma das raízes, a soma dos números que ele deu lá, e o P é o produto dessas raízes aí. Giovana, não sei se você sabe, mas o delta ele é muito importante na equação do segundo grau. Porque ao olhar o delta, eu sei se a equação ela tem raízes iguais, tem raízes diferentes. Então, eu poderia fazer uma revisão aqui, se o prof pode perguntar lá, é o seguinte: toda vez que o delta na equação do segundo grau for maior que 0, as raízes são diferentes. São duas raízes, anote aí você, ó, duas raízes reais e diferentes. Toda vez que o delta for maior que 0. Quando o delta for igual a 0, eu tenho raízes iguais. São duas raízes iguais. E quando o delta é menor que 0, não tem raízes reais. Não possui raízes reais quando você tem delta menor que 0. Então, delta maior que 0, duas raízes diferentes. Delta igual a 0, duas raízes reais iguais. E delta menor que 0, a gente fala que são raízes imaginárias, não tem raízes reais. Então, é importante você saber dessas informações aí, que o delta ele é muito importante. Então, é verdade?
Tem uma questão aqui no seu livro. Deixa eu ver aqui, escolher uma lá. Determine quantas raízes possui as equações do segundo grau. Deixa eu mudar aqui a tela. Ó, tem isso aqui. Ele pede, eu vou fazer aqui a letra A. Vou pedir para a Giovana fazer aqui a letra A. Deixa eu só anotar aqui, filha. X a segunda mais 3x mais 2. Anote aí. Ele quer saber quantas raízes tem, ou em relação às raízes, se tem raiz ou não tem, essa equação aqui. X a segunda, determine quantas raízes reais possui as equações. Letra A, x a segunda mais 3x mais 2. Eu anotei aqui, ó, essa equação. Giovana está ali no papel. Deixa eu botar um pouco mais para cima a folha dela, para você acompanhar a resolução aí. Primeiro, o que é que tem que fazer? Tem que calcular o delta. É isso que ela vai fazer. Aí vai calcular o delta. Deixa eu puxar esse livro mais para cima. Delta B a segunda menos 4AC. Olha, fez aí o delta, o A é 3, né? O B 1 e o C 2. Então ela já fez direto, né? Próxima vez a gente pede para ela fazer bem devagarzinho, para quem tem dificuldade acompanhar aí. O delta ficou B a segunda menos 4AC. E ela achou delta igual a 1. Se o delta é 1, ele é positivo, ele é negativo ou ele é zero, Giovana? São duas raízes distintas, né? É. E vai ter, então, o delta é 1, né? Maior que zero. Delta é maior que zero, tem duas raízes reais e diferentes, distintas, diferentes, equivalentes. Então, toda vez que você quiser saber isso aí, você calcula o valor do delta, tá? O delta, você coloca lá, deixa eu colocar só devagarzinho aqui, ó. B a segunda menos 4 vezes o A vezes o C. Aí a Giovana achou o número 1. E como 1 é maior que zero, é a situação A, são duas raízes reais e diferentes. Tá bom? Tem uma, vamos pegar uma B aí. Deixa eu ver lá no livro, lá uma B. 12x a segunda. Menos 10x mais 8. Menos 10x mais 8. Vamos tentar ver aí o que acontece com delta dessa equação aí. Faz aí, Giovana, essa aí. Ó, delta B a segunda menos 4AC. Substituiu aí o valor do B, menos 4 vezes o valor do A, que é 12, vezes o C, que é 8. Perfeito. Menos 10 a segunda, 100. 4 vezes 12... Tá faltando já multiplicar. multipliquei 4 vezes 12, 48 vezes 8 ainda, né? Por quê? É, tá faltando ainda vezes 8. Sabe quando é isso? Quanto é isso? Não, vamos fazer aí. Coloca aí do lado aí. 48 vezes 8. Peraí, 8 vezes 8, 16. 8 vezes 8. Não, 8 64. 64. Então, coloca aí. 64. Fica 4, vai 6. Coloca aí. Ah, Deixa eu fazer aqui. sempre a melhor opção é fazer. Viu, gente? 8 vezes 8, 64. 32. Vai 6. 32 com 6, 38. 384. Vai dar negativo. Vai dar negativo. Vai dar menos 284. Então, a solução é vazia, né? Solução é vazia, porque... Mas lembra da pergunta da questão? Não é essa a pergunta. Mas... qual é a pergunta lá? Quantas raízes, né? Determine quantas raízes tem. Nenhuma raiz. Então, na hora vocês têm que responder assim, né? Não tem nenhuma raiz aí. Então, é importante essa situação do delta aí, porque ao calcular o delta, se ele é positivo, tem duas raízes reais e diferentes, distintas. Delta igual a zero, duas raízes reais iguais. E delta menor que zero não tem raízes reais. Tá? Tem uma pergunta que às vezes o professor coloca. Seria... esse aqui, ó. Esse aqui é chato. O aluno, quando aparece isso aqui, o aluno acaba errando na hora para resolver isso aqui.
Ó, quando vem assim. A questão aqui, determine o valor de t na equação. Vou colocar uma equação aqui. Lê lá a equação, filha. Menos x ao quadrado. Mais 4tx menos 4tx menos 16 igual a zero. Menos 16 igual a zero. O que ele quer? O valor de t para quê? Para que tenha duas raízes reais iguais. Olha só, isso é muito comum. Calcule o valor de um parâmetro, esse t chama de parâmetro, para que tenha duas raízes reais iguais. O que tem que acontecer para ter duas raízes reais iguais? Delta igual a zero. Delta igual a zero. É essa informação que eu vou explorar. Né? Ou seja, eu olhei duas raízes reais, poxa, cadê a teoria? A teoria diz que o delta tem que ser zero. Então, aqui eu venho montar o delta. Então, meu delta tem que ser zero. Aí, qual é a fórmula do delta? Qual é a fórmula do delta? B ao quadrado menos 4ac. 4ac tem que ser igual a zero. Qual é o valor do B? O valor do B é 4t. Concorda comigo? Sim, mas Sim, aí porque só... o A o A é já quem vem o x ali. tem que olhar bem. O B para a gente é quem acompanha o x, é 4t. Então, B é a segunda, menos 4, que multiplica o valor do A. Quem é o valor do A? Menos 1. Menos 1. E o valor do C? Menos 16. Menos 16. Faça com maior calma para que você não erre. Agora eu vou fazer aqui essa primeira potência, filha. 4 a segunda vai ser 16. T ao quadrado. T ao quadrado. Aqui o jogo de sinal. Menos com menos é? Mais. E mais com menos vai ser menos. 4 vezes 1, 4. Vezes 16, 64. E olha onde caiu. O que é isso aqui? Equação do segundo grau na variável t. Porque só sei fazer na variável x. É a mesma coisa na variável t. E essa aqui é aquela que eu faço o quê? Coloco o t isolado. Porque não dá para colocar o t em evidência. Eu isolo o t. Então, eu vou fazer assim, ó. Vai ficar t a segunda. Posso até colocar o 16 por enquanto. 16t a segunda igual a 64. Está subtraindo, passa somando. Tudo bem? Esse 16 está multiplicando, passa dividindo. Vai ficar 64 dividido por 16. Essa divisão deu quanto? 64 por 16 dá 4. E aí não pode esquecer, tá? Uma potência passa uma raiz e o mais ou menos, né? Mais ou menos raiz quadrada de 4. Então, eu achei o valor do t. Pode ser mais 2 ou menos 2. Então, aqui é a resposta da questão. Para que essa equação tenha raízes reais e iguais, o meu delta tem que ser zero. E aí, para que isso ocorra, o meu t tem que ser mais 2, menos 2. Questão boa. Muita gente erra esse tipo de questão aí quando aparece na hora de uma prova, que esse t aqui no meio confunde. Agora, vamos resolver aqui. Deixa eu voltar para a tela aqui. Você já bateu uma foto aí. Vamos resolver agora uma equação que às vezes não vem no formato padrão, viu, Giovana? Pode vir que você tenha que fazer conta para depois usar a fórmula resolutiva. Por exemplo, aqui, deixa eu pegar o seu material. Eu tenho essa equação aqui. Leia aquela letra A lá para mim. 3x ao quadrado igual a quem? A duas vezes, entre parênteses. 2 vezes x menos 1 ao quadrado. X menos 1 ao quadrado. Mais 3. Mais 3. Então, ela não está na forma padrão, essa equação. Então, para você resolver essa equação aqui do segundo grau, você vai fazer assim primeiro. Reduzir os termos aqui. 3x a segunda, 2, abre parênteses. Isso aqui não é um produto notável? Qual é o nome desse produto notável? Quadrado é a diferença. Quadrado é a diferença. Como é que eu resolvo ele? O Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo termo, mais o quadrado do segundo. Mais o quadrado do segundo. Mais o número 3 aqui fora.
Esse aqui que eu desenvolvi, eu deixo entre parênteses, que eu ainda vou fazer a multiplicação daqui a pouco. Então, eu vou ter agora aqui 3x à segunda. Vamos multiplicar todo mundo por 2 aqui. 2 vezes x à segunda. 2x à segunda. Aqui vai dar 2, né? 2 vezes 1 é 2. E 2 vezes 2 será? 4. 4x. E aqui 1 à segunda é 1. Só que vezes 2 aqui fora. Mais o número 3. Então, você vai reduzindo devagar. Agora, eu vou jogar para um lado só, para o primeiro membro. E aí vai ficar assim. 3x à segunda, menos 2x à segunda, mais 4x. 2 mais 3 dá 5, né? Então, vai dar 5, passa para o outro lado, menos 5. Agora, eu tenho 3x à segunda, menos 2x à segunda. Vai dar x à segunda, mais 4x, menos 5, igual a 0. Agora sim, eu tenho uma equação naquele formato padrão. Qual é o formato? Que eu tenho o A, o B e o C. Então, pode aparecer na sua prova uma equação assim, você vai ter que desenvolver esses produtos notáveis, essas multiplicações. Chegou aqui, por um lado só, aí você usa a fórmula resolutiva. Então, por exemplo, aqui, vou calcular o delta. Quem é meu delta? B à segunda, menos 4 vezes o A, vezes o C. 4 elevado à segunda vai dar 16. 4 vezes 4, 16. Eu tenho menos com menos aqui é mais. 4 vezes 1, 4. Vezes 5, 20. E 20 mais 16, 36. E aí eu vou ter o x. Igual. X é igual a quem? A menos b, menos o valor do b, mais ou menos raiz quadrada de delta, por 2, que multiplica o valor do a, que é 1. Tá bom? Quem quiser, pode colocar a fórmula primeiro, depois substitui devagarzinho. Aí você vai ter o valor do x igual a quem? O valor do x vai ficar menos 4, mais ou menos. Quem é a raiz de 36? 6. 2 vezes 1? 2. Agora eu vou ter bem aqui o x1 e o x2. Então, x' e o x duas linhas. Vou colocar aqui em cima duas linhas. E aí você pode escolher como você quer fazer aí. Então, deixa eu colocar aqui as nossas frações. Vai ficar menos 4 mais 6 por 2. Quanto é 6 menos 4? 2. Dividido por 2 vai dar 1. E aqui vai ficar menos 4 menos 6 por 2. Vai ficar menos 10 sobre 2. Menos 5. Então, eu coloco conjunto solução da minha equação. Quem é a solução? Menos 5 e 1. Solução, conjunto verdade, como você quiser denominar. Então, pode aparecer na sua prova aí essa situação aí que você tenha que resolver uma que não está na forma padronizada. E pode aparecer mais uma situação, Giovana, pode aparecer um probleminha como esse aqui, ó. Essa sua página aqui tem um problema bem aí, né? Leia pra gente aí, pra gente entender qual é o probleminha. Cuidado com esse outro modelo aqui que é muito comum aparecer. Diga aí, filha. Rebeca tem 15 anos e Débora 12. Daqui a quantos anos o produto das idades delas será igual a 238? Olha só, você tem Rebeca E Débora. Rebeca tem quantos anos? 15. E aí você tem a colega dela, melhor amiga dela aqui. Débora tem quantos anos? 12. Aí ele fala que daqui a quantos anos o produto das idades delas será igual a? 238. Olha, eu não sei qual é esse tempo
Então eu vou dizer que seria daqui a X anos. Uma coisa muito importante de entender é, daqui a X anos, a Rebeca vai ter quanto? Ela tem 15 hoje. Não, peraí. Não, eu estou perguntando algo fora lá da questão. Tá? Se Rebeca tem 15 anos hoje, daqui a X anos, qual a idade de Rebeca? Não sei. Você não sabe? Mas não sabe nem falar em linguagem matemática? 12 mais X? Correto. Rebeca, primeira Rebeca. Ah, tá. 15 mais X. 15 mais X. Isso é muito importante. Não, eu não sei qual a idade de Rebeca, eu não sei também. Mas daqui a X anos, que eu vou descobrir, né? Sempre a brincadeira, o meme é esse, né? Que basta de saber descobrir o X que você sabe matemática. Então, daqui a X anos eu não sei qual é a idade, mas eu sei que a Rebeca vai ter 15 mais X. Então, começa por aí o esquema. Porque qual é a dificuldade nossa nessa questão? É simbolizar em linguagem matemática. Então, se Rebeca hoje tem 15 e Débora tem 12, daqui a X anos, Rebeca terá 15 mais X. E Débora? 12 mais X. 12 mais X. E aí entra a próxima ideia da questão. O que ele diz lá? Quantos anos, que é o meu X, o produto das idades será? 238. Então, a multiplicação dessas idades, a idade de Rebeca, 15 mais X, pela idade de Débora, 12 mais X, e isso vai ter que ser igual a quanto, filha? 238. 238. Então, é isso que eu preciso equacionar, saber, né, modelar, que o objetivo é descobrir esse nosso X aí. Tá bom? Consegue fazer? Você lembra? Então, vamos lá tentar fazer essa multiplicação. Aqui, enquanto a Giovana vai colocando ali, nota no papel, você tem que começar fazendo assim, ó. O chuveirinho que o professor fala, né? Vai multiplicando aqui para montar aquele padrão da nossa equação aqui. Então, vamos lá acompanhar aí a solução. Eu vou narrando junto. Só levanta aí que tá, eu estou em cima. Já. Então, ela escreveu 15 mais x vezes 12 mais x, 238. Ai, ficou muito grande meu 8. Não tem problema, filha. Tá. Vamos lá. Peraí. Tentar ajeitar aqui. Deixa eu sair de cima. 15 vezes 12. Aí depois ela fez 15 vezes x. Você pode colocar uma setinha só para orientar. 12x mais x ao quadrado? X ao quadrado. 238. Tá. Aí x ao quadrado para organizar. Correto. É importante organizar sempre a equação, né? É uma ideia nossa. E organizando sempre em termos de x a segunda primeiro. Ela somou 15x mais 12, correto. 27. 238 está somando, passou subtraindo. Igual a 0. Agora vai fazer essa delta, conta, né? aí. Vai achar o delta, b a segunda, menos 4ac. 27 a segunda. Vezes o A, vezes o C. Tá muito? Aqui assim? O C é negativo, muito bom. Agora, você vai colocar aí 27 segunda, 729. Menos versus menos é mais. Você vai multiplicar 4 vezes 58, dá 232. Você vai somar agora 961. 961. Tá, então continua lá. Arreda esse livro aí que está empatando aqui para a gente olhar. Vai lá, x, aí vamos jogar agora a fórmula resolutiva, né? X igual menos b, mais ou menos,
raiz quadrada de delta por 2A. É assim que vocês têm que fazer, tentar resolver. X é igual a menos B, menos 27, mais ou menos raiz quadrada de delta. 31. Não, vamos ter que deixar. Era para deixar primeiro raiz. Risquei sem querer. Ela já colocou direto, tá, gente? Raiz de 961, 31. Por que 31? Porque 30 vezes 30 daria 900. Então é o 31. Aí vai somar e vai subtrair agora aí. Vamos separar bem bonitinho aí. 27, escreva aí, menos 27 mais 31 por 2. Aqui embaixo? Não, pode ser aqui do lado. Onde você colocou Parece x1, é. isso aqui. Você coloque bem aí, menos 27 mais 31 sobre 2. E aí embaixo você coloca menos 27 embaixo. Menos 27 menos 31 sobre 2, o x2. Tá, o primeiro ficou 31 menos 27, vai dar 4, né? Uhum. Dividido por 2 é 2, lá em cima. Eu só tô fazendo aqui. Tá fazendo esse daí já? Não, só ajeitei. Aí dá 3, né? Essa subtração sobre 2. Não, dá 4. É, porque 31 não é 30, menos 27 dá 4. Vai ficar 4 sobre 2, que é 2. que é 2. Fechou. E aí vai dar menos 29. Metade é 27? Não. Metade de 29. No caso, menos 29 aqui. Menos 29 aí. Aí não pode, né? Não Porque pode, é negativo. porque é negativo. Porque ele fala lá, é a idade, né? Daqui a X anos, né? O produto das idades será igual a 238. Então a resposta é daqui a 2 anos. Então você sempre coloca a resposta aí. Levanta a folhinha para eles. Escrever? Escreva aí, daqui. Porque o professor tira ponto quando você não coloca a resposta. Então foi feito um questionamento, né? Daqui a quanto tempo? Aí a pessoa responde lá, daqui a 2 anos. Show de bola, né? Então, hoje nós conversamos aqui sobre equação do segundo grau. Deixa um comentário, deixa um like aí, deixa um parabéns aí para a participação especial aí da Giovana aí, nessa aula aí sobre equação do segundo grau. A gente fez uma mega revisão aqui para a prova dela. De repente também pode ser a sua mega revisão. Deixa um like aí. Dá um tchau, filha. Tchau, deixa o like. Deixa um like, né? Deixa um like e compartilha aí. Tchau. A próxima aula eu vou falar sobre... Vou fazer uma revisão com ela sobre sistema de equações. Te espero. Rapidola.